Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Bem-vindo a você que vai iniciar a fazer um curso de grego comigo. E eu vou estar tentando trabalhar com vocês, essencialmente, o que eu pretendo fazer, mas na verdade o que eu espero de você, que chega agora para começar a fazer um curso de grego, isto é, do zero, né? Para você que já tem um conhecimento bom, um outro, isso vai ajudar bastante. Mas o que eu preciso, algumas coisas que eu preciso colocar em pauta para você que vai assistir esse vídeo, que você que inicia um curso de grego, primeiramente porque você está me pagando para isso, então eu preciso mostrar como eu vou trabalhar, mas também eu preciso de um retorno de você. Porque senão eu fico apenas cobrando a você e você não vai me dar retorno de conhecimento. O que eu quero que você entenda é o conhecimento. Eu estarei sempre disponível para responder dúvidas dentro do grego, dentro da proposta, né? Claro, eu sou o professor aqui, né? Então eu preciso que você tenha algumas coisas, e o que eu preciso que você tenha é método de estudo. O que é método de estudo? O que seria isso? Metodicamente, método é a maneira que você estuda, é o tempo que você dedica ao estudo. Então, assim, inicialmente, o início do estudo do grego, ele necessita de alguns detalhes. Ele precisa de alguns detalhes. Primeiro você vai ter que trabalhar o que? Memorização. Você vai ter que memorizar muita coisa nova. Então prepare-se para memorizar. Ah, mas eu não sei memorizar. Mas você vai aprender fazendo como? Repetindo. Uma coisa nova você vai ter que repetir até memorizar. Segunda coisa é entender. Mas entender como? Como assim eu vou entender? Você vai pegar a declinação, você vai ter que repetir ela até entender. Até entender. Por quê? Toda língua ela tem uma lógica. Toda língua ela tem uma lógica, então você tem que entender a lógica. Mas primeiro você vai ter que repetir até entender a lógica da língua. Alguns detalhes você vai pegar com a prática, mas o primeiro passo é memorização. Então você tem que dedicar um tempo seu para memorização. Você vai memorizar o alfabeto, você vai memorizar a declinação, você vai memorizar a gramática e por aí vai. Então, primeiro passo, memorização. Segundo passo, tempo de estudo. Tempo. Você vai ter que dedicar nesse período que você estiver estudando comigo, eu preciso que você dedique tempo. Tempo que? De leitura. Como assim? Leitura? Como assim leitura? Você vai, depois do alfabeto, em grego, e babebibobu, você já vai estar apto para a leitura, porque na verdade é a leitura que vai te ajudar o quê? Na memorização e entender a própria língua grega. Entende? Então o que? Você vai ter que dedicar um tempo para leitura. Qual que eu indico para o iniciante? O cara que vai estudar comigo, que leia de 2 a 3 capítulos. Pode ser um, se você tiver dificuldade no tempo, eu não sei como é que é o seu tempo, mas 2 a 3 capítulos do Novo Testamento em grego. Por quê? Porque você lendo, você não vai entender muita coisa. A primeira leitura sua, você não vai entender muita coisa. Só que o negócio é que o pouco que você for entendendo, você vai adquirir vocabulário,
você vai começar a entender a lógica da língua, porque você só entende uma língua se imergindo nela. E como é que você se imerge no grego se o grego não é falado? Apenas na leitura. Então isso é imersão. Então são alguns detalhes que vocês vão pegar. Uma boa pegada também é fazer comparação das línguas grega com a língua portuguesa. Palavras parecidas, palavras diferentes, tipo biologia. Biologia, bio, vida, logia, logos, estudo ou palavra. Então o que eu preciso que você tenha? Vai ter que ter coragem de memorizar. Como é que você vai memorizar? Repetindo. Como é que você vai repetir? Eu vou indicar cartões, eu vou indicar... Essencialmente eu utilizo o método do cartão, mas você pode fazer repetição mental, repetição de caderno, copiar e por aí vai. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é repetir, o segundo passo é entender. Primeiro passo, memorização, repetindo. Segundo, entender. Por quê? Quando você começa a repetir muito uma coisa, você vai começar a entender a lógica do negócio. Né? Quando você memoriza a segunda declinação, quando você memorizar a segunda declinação e memorizar a primeira declinação e você for para os artigos, e os artigos têm as duas e três declinações, vocês vão começar a entender a lógica, como funciona a língua grega. Então isso é de extrema importância. Segundo passo, tempo de leitura, né? Leitura para ler o Novo Testamento em grego, simplesmente ler a gramática, estudá-la. Por quê? Ler é diferente de estudar. Ler você vai fazer uma leitura corrida, Estudar você vai se fixar num ponto. Primeira declinação, segunda declinação, conjugação do presente do indicativo, adjetivo, preposição. Então estudar você vai parar, por exemplo. Você lê, você vai simplesmente ler e passar batido. Segundo, você vai parar para estudar. É igual, por exemplo, você consegue ler, eu consigo ler 3 a 4 capítulos, chego a ler até 6 em grego. Mas quando eu preciso estudar, às vezes eu vou gastar o mesmo tempo aqui, apenas em meio capítulo, poucos versículos, dependendo da dificuldade da tradução. Tá? Então, ler é extremamente importante. Qual que é a média de estudo que eu indico para você? De tudo. Meia hora por dia. 30 minutos diários. Por quê? 30 minutos. Põe 30 hoje, 30 amanhã, 30 depois de amanhã, 7 dias. Você vai ter estudado 3 horas e meia em média. Se você estudar 3 horas e meia em média de grego, 3 horas e meia, se você estudar 3 horas e meia por dia, né, 3/2, 3 horas e meia, deixa eu apagar esse troço aqui, 3 horas e meia, o que vai acontecer? Você vai ter uma imersão dentro dessa língua diariamente, você vai crescendo. Você não precisa crescer inflado de uma vez, você precisa crescendo passo a passo, construindo passo a passo, tá? Então, essencialmente, essas são as dicas que eu tenho, tá? Leitura, repetição, entendimento, tá? Meta, qual que vai ser a sua meta? Eu tenho essa meta básica aqui, que é o que eu sigo mais ou menos. Mas você pode ter a meta de ler um capítulo por dia, ler 2 capítulos por dia, ler 3 capítulos por dia, ler 6 capítulos por dia, né? Vai ter que fixar gramática e vocabulário. Uma outra dica importantíssima é ler assuntos que estejam diretamente relacionados ao grego, né? Ao grego. Como assim? Você está estudando grego comigo? Pegue um livro que trabalhe muitas palavras gregas. Como assim? Você vai pegar um dicionário e ler? Não necessariamente. Mas você vai fazer o quê? Por exemplo, existem teses de estudo, livros, por exemplo, comentários, que eles trabalham muito a língua grega. A língua grega. Que tipo de comentário é esse? Vamos pegar aí. Um que eu indiquei para uma turma que eu estou estudando com eles. As Pretensiosas Testemunhas de Jeová.
é um livro que ele trabalha muito as palavras gregas. Você vai lá pegar tal verso, estuda tal palavra, o uso de tal palavra. E isso ajuda o quê? No vocabulário. Isso ajuda no vocabulário e ajuda a entender melhor. Então, assim, uma tese de mestrado que trabalha muito as palavras no original grego. Uma outra dica que eu dou também, dentro das gramáticas, por exemplo, tem um comentário de Vicente Marvin, da CPD. Traduzido, cara, muitos comentários. Comentário de Arthur Robertson, nesse sentido. Eles vão te ajudar o quê? A adquirir vocabulário e a entender o uso das palavras. Tá? Nesse sentido. Então, é essencialmente isso que eu gostaria de estar dizendo para vocês hoje aqui. Tá? Não é difícil. O que você precisa fazer? 30 minutos diário e separar a metodologia de estudo. Você vai ter que separar tempo para repetir até entender, né? E adquirir vocabulário, seja com cartão, seja com cópia, escrever muito. Escrever é fascinante, porque quando você escreve alguma coisa, ela fixa melhor na mente. Quando você escreve alguma coisa, você fixa ela mais fácil na mente. E isso é importante. Isso é extremamente importante. Por exemplo, o que eu fiz agora aqui. Isso aqui, eu tive que trabalhar minha coordenação motora para escrever e apagar. Então o que acontece? Quando você vê uma coisa, ela fica ali. Você viu, beleza. Mas quando você faz, ela fixa de novo. Por quê? Quando você faz, como no caso aqui, você está vendo esse risco. Aí você vai lá e faz um risco para você. Eu fui lá e fiz outro risco, você faz outro risco. Quando você faz e repete, você utiliza a coordenação motora. Mas para fazer a coordenação motora, o cérebro tem que fazer o quê? O cérebro ele tem que fazer toda uma gama, todo um desenho, dar toda uma ordem para fazer o risco igual. Então, no caso, por exemplo, vamos copiar aqui o verbo liu. Liu é soltar, por exemplo. Vamos pegar aqui o verbo liu. Como é que você vai fazer para memorizar o verbo liu? Você pode pegar e copiá-lo, que é a forma mais liu. Porque o que acontece? O seu cérebro tem que dar uma ordem para copiar essa palavra, então ela tem que ficar fixada na mente e você tem que escrever o significado. Soltar. Aí você fala, nossa, mas aqui é liu. Como é que você sabe que é liu? Porque eu estou mostrando aqui que é liu e a gramática vai demonstrar. Liu, soltar. Liu, soltar. Você vai pegar a palavra, por exemplo, vamos pegar aqui a palavra logos. Palavra logos. E você vai que copiar até memorizar. Porque ao copiar, ao utilizar a coordenação motora, você força seu cérebro a memorizar o jeito da palavra. Entende? Então, assim, o método mais eficaz de aprendizagem é a cópia à mão. Eu utilizo muito o que? Cartões. Eu gosto muito de cartões. Eu faço o que? Eu faço os cartõezinhos, coloco a palavra em grego de um lado e a palavra em português do outro, e assim vou repassando elas, um grupo de 20 a 30 palavras, até eu memorizar. Esse é um dos métodos de memorização. Este aqui é outro, copiar a palavra, ou copiar a sentença, ou copiar a regra da gramática, até eu entender, até eu memorizar. Depois que memorizo, eu continuo, né? E na leitura, esse conhecimento que você estudou copiando e repetindo, ele é aplicado. Por quê? Na hora que você vê a palavra logos depois desse vídeo, ela vai ficar na sua cabeça. Então sempre que você vê logos, você vai lembrar, palavra, então você não precisa ir no dicionário. E ela fixa. Quando você vê o verbo liu, você vai ver o significado que é eu solto. Né? Eu coloquei aqui soltar, né? Mas aqui liu é eu solto, eu solto. Então sempre que você vê liu no Novo Testamento, significa eu solto. Né? Sempre que você vê logos no Novo Testamento, significa palavra, discurso. Né? Discurso, que é diferente de logos, né? Tem o logos, que é palavra, discurso. Né? Aí temos o verbo lego, que é verbo falar, né? Eu falo. E temos o verbo laleo,
que é eu falo. Só que qual que é a diferença entre um e outro? Lego, ele se refere a um discurso ordenado. É isso que eu estou fazendo com vocês. Com você. Eu falo, o meu discurso é direcionado a você. Jesus falava o que? As multidões. Só que o interessante é que laléu, ele é utilizado de uma forma um pouco diferente. Laléu é uma conversa aberta, é uma conversa entre amigos. É uma conversa que não existe tanta ordem como é um discurso. Um discurso ele tem começo, meio e fim. Laléu não. É uma conversa mais simples. Sempre quando Deus, na Septuaginta, ia falar para o povo, era usado o verbo lego. Quando Deus ia falar com Abraão, você vai ver o verbo laléu. A mesma coisa você tem nos discursos de Cristo. Você tem muito utilizado o verbo lego. E passou a falar, e discursar. Mas quando ia ser uma conversa mais branda, mais íntima, me falta a palavra mais irregular. Não é a palavra irregular, é uma palavra simples, é um uso simples da palavra. É uma conversa mais entre amigos, laléu. Então, se vocês copiarem isso aqui, memorizarem isso, sempre que vocês verem essas palavras, lego, laléu, logos e lio, isso vai ficar... quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão aplicar esse conhecimento. E assim vocês vão solidificando cada vez mais. Então, é assim que funciona. Essas são as dicas que eu tenho para você que inicia esse curso de grego comigo. Não tenha medo, o grego não é difícil, mas ele exige repetição, memorização, leitura e constância. Repetição, memorização, leitura e constância. Ou memorização, repetição, leitura e constância. Você tem que ser constante naquilo que você faz dia após dia. Dia após dia. Estudar grego todos os dias. Você tem que ser constante. Seja meia hora, ou 2 horas, ou um século. Mas tem que ser o quê? Constante. Não adianta você estudar grego uma vez por semana. Tem que ser constantemente. E não se preocupar com o seu crescimento. Porque seu crescimento tem que ser diário. Beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.